Olá, pessoal! Eu hoje estou muito feliz. Estou aqui por causa. Estou feliz por causa da pessoa que está aqui e do tema. Então, estamos de volta aqui com um tema com relação à parte da ufologia. E nada melhor de quem pesquisa sobre isso e vai fundo e elabora material sério para nos explicar algumas coisas com relação a isso. E a importância das figuras mostradas, dos slides, tem uma é muito relevante isso, porque não tem como falar sobre esse assunto sem mostrar o que realmente já aconteceu. E quem está por trás disso, quem está estudando isso. Só falar, às vezes, não esclarece. Então, com muita alegria, eu tenho aqui comigo um convidado magnífico, o Alexandre Galvão. Eu vou passar para ele a palavra, ele vai se apresentar e já vai começar a tocar essa temática que eu também tenho uma atração fatal. Alexandre, meu querido, pode Obrigado. Maravilha. destrinchar. Prazer ter você aqui, você pode ter certeza disso. Muito obrigado. O prazer é mútuo, porque eu também fico muito contente, né, de tê-lo conhecido e de poder vir aqui conversar sobre esse assunto tão intrigante, né, sem trocadilho. Intrigante, porque a maioria dos desenhos aparece nas plantações de trigo, né? Mas então é o seguinte, a gente Interessante isso. vamos conversar hoje aí sobre o fenômeno dos crop circles. Meu nome é Alexandre Galvão, eu sou administrador e me considero um eterno aprendiz. Sempre gostei demais do assunto de ufologia, do assunto de espiritualidade, né? E dos crop circles eu não consigo dizer quando eu comecei a ver esse assunto pela primeira vez, mas quando eu tive o primeiro contato foi curiosidade à primeira vista, né? Já comecei a procurar, pesquisar, encontrar. A gente tinha menos acesso no Brasil antigamente sobre esse assunto, mas a popularização da internet e os acessos nas redes sociais, tudo deixou isso muito fácil de ser propagado. Então, são mais pessoas a cada dia debruçadas sobre o assunto. Então, a gente aumenta a chance de se encontrar respostas, né, para as perguntas que estão aí postas nesse fenômeno tão interessante. Eu vou mostrar alguns slides enquanto a gente conversa. Sim. Mas é uma conversa que vai fluir naturalmente e a gente pode me interromper a qualquer momento, né? Que não é uma palestra, né? É um diálogo. Sim. Então, começando por esse desenho que nós temos na tela, né? Por si só, eu já acho uma forma linda e digna de ser admirada. Pensando que isso foi feito numa plantação de trigo, né, com as plantas de trigo perfeitamente deitadas, de forma que elas sequer estragaram e continuaram crescendo, só que deitadas, é fantástico, né? A gente não tem a resposta, não temos a prova cabal, né, de como o desenho foi feito, mas nós temos muitas dicas, né, de que por trás do desenho existe uma forma inteligente, né, algum tipo de inteligência, ainda que seja uma inteligência do planeta ou do universo diferente do que a gente conhece, né, como a inteligência humana. Mas então, vamos lá, vou mostrar várias imagens para deixar bem claro que crop circles, né, que significa desenhos circulares nas plantações. Crop é colheita, mas crop circles são os círculos, né, nas plantações, também chamados de círculos ingleses, porque o fenômeno acontece muito na Inglaterra, lá que ele ficou famoso, e para nós também foi cunhado o termo de agroglifo, né, para poder não necessariamente usar só a forma estrangeira do nome para esse fenômeno. Então, podemos chamar de qualquer forma, que é a mesma coisa. Como características, né, nós temos que a maioria desses desenhos aparece na Inglaterra, e na Inglaterra, a maioria deles aparece no entorno do Stonehenge.
que é essa formação rochosa que também já intriga a humanidade há muito tempo, né? Ela foi considerada, né, uma construção de 2.500 anos antes de Cristo. E por muitos anos, os pesquisadores tentaram descobrir, primeiro, o motivo, né, dessa formação, para que ela servia, era para rituais espirituais, era para adoração do divino, ou tinha alguma outra importância para a sociedade local que a gente não imagina, enfim. Mas cada um desses megalíticos, né, dessas pedras, é muito, muito pesado, né? Acho que a maior delas tem 30 toneladas. Então, você tem que trazer essas pedras de algum lugar. E investigando tudo isso, apenas em 2020, né, os pesquisadores trouxeram a informação de que parece terem descoberto a origem dessas pedras. Elas seriam de um local a 25 quilômetros de distância do Stonehenge. Então, uma pedra de 30 toneladas ser transportada 2.500 anos antes de Cristo, né, por 25 quilômetros, já é motivo para a gente ficar de boca aberta e tentando descobrir como isso foi feito, né, com que tecnologia, com que forma e com que sentido. Mas então, vários são os desenhos, eles são muito chamados de círculos ingleses, porque a maioria dos desenhos tinham formatos circulares, mas existem milhares e milhares e milhares de formações. Inclusive, em alguns anos, né, a frequência dos desenhos parecia levar para um tema, né? Nós tivemos, por exemplo, um ano em que eram muito frequentes desenhos que lembravam a aparência de insetos, eles chamam de insectogramas, né? Então, outros anos foram fractais, apareciam com muita frequência. Então, não são só desenhos circulares, né? Mas nós temos diversos desenhos com formação tridimensional, com formação de sistemas planetários, enfim. Então, vamos passando adiante. Eu vou mostrar alguns desenhos aqui para mostrar a complexidade, né? Nós temos aqui um desenho fractal muito bonito, muito complexo de ser feito, né? Olhando para as linhas dos tratores, né, ou das colheitadeiras na plantação, a gente consegue ter dimensão de que é realmente um desenho muito grande. Então, a explicação de que foi a intervenção humana, foi um sujeito ou um grupo de pessoas fazer um desenho desse, já deixa a gente meio desconfiado, né? Porque ninguém conseguiu provar até hoje a fabricação de um desenho desse com essa complexidade, num tempo curto de espaço, porque eles costumam aparecer da noite para o dia, né? E raramente tem testemunha vendo o desenho aparecer, né? Mas muitos casos aconteceram, de o pessoal, os locais, acordados à noite, verificarem a passagem de nuvens, de orbes, né? De globos luminosos pequenos, como que sondas, né? Ou algo do gênero, sobrevoando a plantação e depois o desenho se formar, né? Não foi gradual, como se estivesse desenhando no papel. Sim. Passa uma luz ali em cima e daqui a pouco o desenho vai surgindo. Muito, muito interessante, muito curioso. Mas independentemente da forma como isso é feito como uma arte, é feito demonstrando um conhecimento muito além do conhecimento que nós temos. A gente não consegue reproduzir, né? Muitas empresas andaram surfando nessa onda de agroglifos, fazendo suas logomarcas, implantação, né, coisas do gênero, para uma campanha publicitária. Mas isso é uma coisa bacana, mas não tem nada a ver com o fenômeno, né? Sim. Então, se a gente consegue fazer um desenho, então tudo isso é bobagem, tudo isso é falso, de forma nenhuma, né? Enfim, nós temos aqui desenhos que, além de trazerem formas geométricas complexas, também trazem, por vezes, para nós parece, informações ocultas de matemática, de química, né, de física, de astronomia. Então,
Nós temos aqui, por exemplo, alguns desenhos que nos dão a entender estarem tratando de campos magnéticos, né, de forças gravitacionais, de choque de ondas sonoras. Então, se a gente vai estudar o fenômeno, é possível que nesses fenômenos estejam sendo transmitidos conhecimentos para nós resolvermos os nossos problemas da humanidade aqui no planeta, né? Seja da tecnologia para explorar outros planetas, seja na tecnologia para resolver problemas de alimentação, de transporte, né? De abandono dos combustíveis fósseis para outra forma limpa de energia, enfim. Então, por que não procurar essas respostas e ver se a gente consegue entender no que isso contribui para nós, além de simplesmente admirar desenhos maravilhosos. Aqui nós temos 3 exemplos. Pode falar. Você fez um comentário, eu estou maquinando aqui, eu estou ouvindo você falar e olhando essas figuras, bem no começo você fez um comentário sobre o surgimento que eles aparecem rapidamente. Para ficar claro, né, Alexandre, tem uma coisa que as pessoas também precisam entender, que essa questão ufológica, ela não é simplesmente algo, tem que ser estritamente material. Ela se torna material, ela se materializa, mas ela pode estar em outro campo dimensional na maioria do tempo. Aí o que acontece? Em um determinado momento, isso se materializa. Fazem o desenho. É como se você tivesse queimando aquela região para mostrar um desenho. Na realidade, não tem nada queimado ali, né? Você mesmo disse que toda a vegetação ela fica intacta. Então, assim, esse entendimento de que a questão interdimensional também influencia bastante. Para a gente ajustar, no caso, ufologia e espiritualidade, aí cai bem. Mas o que um desenho desse pode... Um desenho desse pode estar falando muita coisa para nós. De um outro campo dimensional. Só queria colocar essa questão porque você citou a parte espiritual, né? E isso mesmo. A gente não descarta mesmo, né? Com certeza. Para fazer um estudo sério da origem, né, do fenômeno, se a gente sair fechando os olhos para algumas hipóteses, a gente não está fazendo estudo científico do assunto, né? Exato. Então, muito se falou, né? Os desenhos, é difícil de rastrear também as primeiras aparições dos desenhos nas plantações. Diz-se, né, de desenhos de 1678, né, daquele panfleto que aparece lá uma forma tida como um diabo, um demônio, ceifando, né, uma plantação, né, fazendo um desenho ovalado ou coisa assim, mas a gente não consegue saber, não tínhamos essa comunicação para essa informação passar, então podia ser visto, poderiam aparecer desenhos e talvez os agrupamentos, né, as sociedades achassem que era algum fenômeno meteorológico ou divino, né, ou atribuir a qualquer coisa e terem medo, inclusive, né? A gente não olha com olhar de medo, a gente olha com olhar de curioso. Estamos em um outro momento. Mas no passado mais recente, a gente tem, em 1932, né, um caso em Bull Hill, que um arqueólogo, inclusive, foi visitar no local o desenho que se avistou, né, da encosta de uma colina. Viram o desenho de uma plantação, cevada, e aí foram lá verificar, tiraram foto, né, colheram o material, e ele verificou que havia um desenho de formação de anéis, né? Não compreenderam o motivo, mas parecia que a plantação estava amassada para formar o desenho. Essa era a explicação, né, no momento. Mais alguns casos do gênero, né? Até a nossa era mais moderna dos crop circles, que já é mais por 1978, né, na Inglaterra. E o assunto ganhou muita notoriedade quando, em 1991, 2 camaradas na Inglaterra vieram a público dizer que a autoria dos desenhos era deles.
que eles vinham desde 78 fazendo esses desenhos, e eles ainda falaram, a gente mostra como que faz. A gente usa corda, né, tábua, e a gente vai pisando, né, e fazendo o desenho, muito simples. Aquilo foi, talvez, uma das maiores fake news da nossa era moderna, e que causa um prejuízo gigantesco até hoje no estudo do fenômeno, porque contamina a crença, né, das pessoas de que há alguma coisa a se estudar ou não. Então, no momento chamado de era da pós-verdade, né, em que os fatos, que é verdade, parecem ser menos importantes do que uma narrativa que é construída e divulgada, eles causaram um grande prejuízo, porque até hoje as pessoas, às vezes, quando entram no assunto, alguém fala assim, mas isso aí os caras fazem com tábua, né? Isso aí, o cara com uma trena lá sai fazendo. Quero ver o camarada fazer um desenho como qualquer um dos três que está na tela, né? Da noite para o dia. Então, o History Channel, com o Giorgio Tsoukalos, né, fez um experimento, né? Ele fez uma aposta com uma equipe se eles conseguiriam reproduzir um desenho de uma plantação de canola em tantas horas, né? Até anoitecer ou até clarear o dia, alguma coisa assim. E os camaradas usaram equipamentos modernos, né? Trenas a laser, drone, uma porção de coisa, e ficaram penando, e conseguiram fazer um desenho que pareceu muito semelhante ao fenômeno original, né, usado como base. Mas na hora de comparar os dois, é completamente diferente, porque você estragou as plantas, né? Você amassou de forma a quebrar os galhos, né, e tudo mais. Então, não tem nada a ver com a complexidade de alguns desenhos que, inclusive, fazem trançados entre as plantas, de uma forma que, para uma pessoa fazer, seria extremamente artesanal, para você ir juntando, né? E ao longo de quanto tempo para fazer um desenho de centenas de metros quadrados, enfim. Então, dessa época para cá, esse fenômeno começou a chamar muita atenção, começou a gerar mais interesse das pessoas, e nós temos hoje centenas de milhares de fotografias aéreas, antes da era dos drones, inclusive, e agora com os drones isso fica mais fácil, e os desenhos continuam trazendo mais perguntas do que respostas para nós. Mas isso é muito bom, porque as perguntas nos movem, né? Então, a gente tem esse fenômeno muito concentrado na Inglaterra, mas ele acontece no mundo todo, né? Então, nós temos casos no Brasil, inclusive, nós mais para frente vamos chegar lá. Aqui eu queria mostrar mais alguns desenhos. Um deles nos dá uma ideia muito forte de representação do DNA, né? A cadeia helicoidal do DNA. E o outro dele, o maior, eu gostaria de mostrar aqui justamente para mostrar a complexidade, o tamanho, né, de uma formação dessas, com a representação de muitos círculos e do que parecem ser corpos celestes, né, planetas, luas, satélites, coisas do gênero. E quantas informações talvez estejam ocultas num desenho desse? Será que é uma representação de movimentos de corpos celestes, né, que passíveis de serem observados por nós aqui no planeta Terra, né, com a tecnologia que nós temos hoje, enfim. E o desenho que tem uma aparência, ou faz lembrar pelo menos, né, a imagem de uma coruja, também tem uma complexidade muito grande, embora num primeiro olhar não pareça. O trançado da plantação é muito complexo, né, formando todo o entorno do desenho, e mais as linhas que formam dezenas de círculos, né? Então, estudiosos do mundo inteiro, mesmo daqueles países, né, ou daqueles governos que desmentem esse tipo de fenômeno, dizem, não, isso aí é bobagem, a gente não vai nem se dedicar, nem perder tempo com isso. Não tenha dúvidas, eles estão nos seus QGs, né, com equipes multidisciplinares, debruçadas sobre essas formações, para tentar extrair conhecimento disso, né?
como eu já mencionei, alguns conhecimentos podem estar sendo transmitidos, mas que o ser humano precisa chegar até ele para fazer jus ao conhecimento, né? Senão você entrega um canhão na mão de uma criança e ela vai fazer um estrago, né? Exatamente. Esse desenho, né, em forma de espiral, que no centro, no círculo central, dá para ver algumas pessoas de pé, né? Esse é um dos maiores de todos. Ele é gigantesco, gigantesco. Nossa, também na Inglaterra, e demonstra que não é simples de fazer, né? E outra, com que interesse econômico, não sei, alguma pessoa faria isso na sua própria plantação, porque se for uma pessoa que não é dono da plantação, vai tomar chumbo, né? De estar invadindo a plantação e causando estrago, é dano ao patrimônio ali, inclusive. Então, né, mas mais importante do que a forma como isso aconteceu, talvez, seja por que aconteceu e o que diz. Que aí a gente vai procurando, né, preencher as hipóteses para chegar nos autores. Muitos dos desenhos, né, os internautas compartilham os desenhos e, por vezes, como é que se diz, os pictogramas, né, os ideogramas, que são representações gráficas dos desenhos para facilitar o uso, a manipulação e medições, né? Que no computador você pode utilizar vários softwares para fazer a medição das proporções de um desenho e aí você tirar algum conhecimento disso, conclusões, porque você tem que realmente esquadrinhar isso para entender o motivo, né? Esse desenho aí, complexo, por favor. O anterior a esse, esse aí, ele é uma estrela de 6 pontas. A gente sabe, é uma estrela dentro da geometria sagrada, significa o equilíbrio. É a estrela do equilíbrio, 6 pontas. Eu não me lembro agora se é Salomão ou Davi, né? Qual que é uma, qual que é outra. E você... Se eu não estou enganado, é de Davi. De Davi, né? Então, você vê na outra figura anterior a essa ainda, que também tinha esse símbolo no meio, o primeiro ali, perfeito, perfeito. Demonstra equilíbrio com alguma coisa. Então realmente eles estão passando alguma mensagem. Olha, se não houver, vamos pegar essa aqui especificamente, dentre milhares que tem, né? Vocês precisam de equilíbrio. E se vocês não tiverem equilíbrio, a coisa talvez não dê certo. Talvez não dê certo. A probabilidade de não dar certo é muito grande. Né? Eu só estou citando um exemplo, Alexandre. Você entende muito mais disso. Mas, assim, a impressão que causa, né? Sim. Né? Nós temos formações que surgiram, inclusive, que aconteceu algo fantástico. O pessoal estando mais atento para os crop circles, está direto lá em plantão, apareceu um desenho, o pessoal corre para lá para fotografar, filmar, estudar e tal. Não só os estudiosos do assunto, mas também curiosos do assunto, ou pessoas que acreditam terem um outro tipo de energia envolvido com esses desenhos, né? Algo realmente mais espiritual, que elas possam ter um benefício de entrar nos desenhos e ficar lá por um tempo. Então, o curioso alguns desenhos complexos que apareceram, eles continuaram crescendo nos dias seguintes. Então, o pessoal fotografou e começou a estudar aquilo lá. Quando voltava no dia seguinte, outra equipe ia no local para fotografar também, o desenho tinha uma continuidade. Então, isso é muito interessante, porque está acontecendo debaixo do nosso nariz, né? E quem está fazendo os desenhos está assim. Vocês não vão descobrir, né? Parece aquela brincadeira de gatomia, né? Tá do teu lado, você olha, mas não encontra e está procurando, né? É muito interessante. Esse aqui, que nos lembra uma teia de aranha, por exemplo, é muito interessante porque essa foto mostra a proximidade com as pessoas, né? O meio, casas e tudo mais, é realmente debaixo do nariz. Então, como que isso apareceu do dia para a noite? Né?
As propriedades rurais, muitas vezes, têm os animais também, né? Cachorros, os donos têm sistemas de segurança e tudo mais. Não acionou nenhum alarme, nada que indicasse a presença de pessoas fazendo isso, e mesmo assim apareceu o desenho, então é realmente de causar muita estranheza, né? Realmente. Essa fotografia aqui, que é uma digitalização, né, de uma revista, mostra uma foto do solo, né, não aérea, com um trançado complexo, né? Porque a plantação foi dobrada, né, de forma organizada, montando uma imagem complexa. Não é que nem você fazer um bordado, você está bordando numa plantação, né? E aí, em alguns pedaços do desenho, muitas vezes, você tem plantas intocadas, em tufos, que também desafiam a compreensão como é que, em forma de espiral, essas plantas foram dobradas cuidadosamente. Não há marca de pisadas, de pegadas humanas, nem de equipamentos por cima, né, que demonstrassem que alguém esteve ali fazendo esse trabalho. Então, a pergunta continua, né? Aqui vista de outra formação no solo. E esse desenho também é muito interessante. Ele só de olhar para ele já dá a entender assim, parece né, planetas girando em torno de uma estrela, alguma coisa assim, né? Talvez o que está por fora demonstre as várias fases de uma lua ou de um planeta, não sei. Mas aí, se a gente pega isso e aplica no nosso sistema solar, bate certinho com a relação que nós temos de distância do Sol com os planetas Marte, Mercúrio, Vênus, cinturão de asteroides. Ué, mas e cadê o planeta Terra? Não está representado nesse desenho, né? E aí? O que esse desenho quis dizer? Pois é. O que ele trouxe, né, de informação? Né? O que ele quer nos provocar com isso? Então, realmente, só pesquisando e juntando profissionais de diversas áreas do conhecimento para a gente entender o que são os agroglifos e por que eles aparecem, né? Aqui mais uma formação que dá a ideia, né, de um globo, né, terrestre, com a face iluminada pelo sol e a outra, né, no período da noite, pelo menos, né, é o que parece. E essa formação aqui é muito interessante porque, partindo do centro para a extremidade, de tanto tentar descobrir o que o desenho tem, foi descoberto um padrão. Esse desenho ele traz em si a representação do número π, né? 3,14 e por aí vai. Então, é muito interessante você partindo do centro e fazendo, né, o giro, as distâncias, o momento em que ele muda de órbita para uma órbita mais externa, né, muda o número, em número de graus que você está girando nessa circunferência, e no final ainda termina com 3 pontinhos, né, com reticências, mostrando que o número é infinito, né, o 3,14 é infinito. O π é um mistério, né? O π, o número π é um mistério, né? Vamos combinar. É um mistério. Ele se aplica em várias questões do universo aí, vários cálculos, várias coisas que de repente está numa plantação. E tantas outras descobertas da matemática, da geometria, também aparecem nos desenhos. Então, além do conhecimento de como fazer o desenho, o conhecimento da geometria, da matemática e de outras, né, leis do universo estão representadas nesses desenhos. E a gente realmente não tem ideia do que sejam, né? Esse aqui é muito interessante porque ele mostra a combinação de duas formações em plantações diferentes, com a estrada cortando no meio, inclusive, e que parecem muito semelhantes, né? As duas formações sendo sobrepostas, elas dão uma outra aparência, né? O pessoal, olhando, começa a recorrer às imagens que nós temos na nossa mente, nossa memória, para tentar identificar. E
o que se atribuiu a essa imagem, com as duas sobrepostas, é uma semelhança ao sudário, ao santo sudário, né? Então, com a imagem do rosto de Jesus, independentemente daquele pano, aquele tecido, né, realmente traduzir o rosto de uma pessoa que passou pelo planeta 2000 anos atrás e está preservado e tem todo um mistério em torno daquele documento, né? Mas não importa isso, ou pelo menos não é que não importa, pode ser um fator secundário. O fator primário estão representando alguma coisa que nós aqui na humanidade temos e preservamos, né, e é objeto de estudo, está sendo representado. Então, quem está representando tem conhecimento disso também, né? Se a gente só imaginar, né, fazendo aqui uma elucubração, de que nós, observando uma população indígena que não teve contato com, né, o homem civilizado, e que, portanto, tem as suas formas de interpretar a natureza e os fenômenos, e, de repente, ela avista um helicóptero passando, né, faz um barulho enorme e tudo mais, o medo que aquilo causa, e aí o helicóptero passando e observando, identifica alguma formação de barro que eles usam para fazer uma panela, né, um vaso, e esse pessoal que passa de helicóptero observando pode refazer esse objeto, representar esse objeto, e deixar nas proximidades dessa aldeia. E eles, quando encontrarem isso, vão pensar o que a respeito? Como é que eles sabem que a gente tem isso, né? Então, deve ser tão banal, alguma inteligência maior do que a gente, ou mais evoluída, observar o que a gente tem no nosso computador, nos arquivos que nós temos, né? Interpretar isso aí e de falar, caramba, como é que eles sabem? Como é que eles sabem que a gente tem, que a gente está estudando sobre física nuclear, né? Sobre a bomba atômica ou bomba H e o que for. Então, nós estamos apenas engatinhando, enquanto tem gente que já passa correndo, né? Muito interessante, viu, Alexandre? Muito interessante. Muito interessante isso que você falou. Eu me lembro de um episódio do seriado, de um dos seriados que eu mais gosto, que é de Star Trek, que eles acabaram indo para o planeta nessa condição, só que eles tinham que esconder o fato deles que eles estiveram lá. Mas eles fizeram alguns desenhos, eles deixaram alguma coisa lá, que depois que eles foram embora, os que moravam nesse planeta fizeram o desenho da nave, no chão. Ó, é assim. E se você for fazer um estudo lá atrás da nossa civilização, você vai dizer, pô, os caras escreveram na pedra, fizeram isso, fizeram aquilo, tá aqui, ó. Não tem diferença nenhuma. Só muda o lugar. Sim. Nas séries do Star Trek tem, inclusive, algumas regras de ética, né, de viagem interplanetária, do tipo, não interfira naquela civilização. Isso. Você, né, é um povo externo, então, se precisa resolver alguma coisa lá, algum minério, né, ou alguma coisa assim, entre e saia de forma discreta, porque senão você está interferindo e, de repente, fazendo com que chegue nas mãos de uma civilização que ainda está evoluindo algo que não é natural para aquela fase de evolução, né? Inclusive as dúvidas, né? De repente eu ainda estou aprendendo a engatinhar. Passa alguém correndo aqui, eu nunca vi ninguém correndo. Passa alguém correndo e eu, caramba, vou tentar imitar aquilo ali e vou me esborrachar, porque não tem condições ainda, né? Então, perfeita a comparação do correndo. Foi o que ocorreu, né, no momento, um exemplo simples, mas, né, só para dar uma ideia de comparação. Essa fotografia aqui é do ufólogo Ademar Gevaerd, né, que inclusive forneceu para mim uma porção de materiais dele próprio sobre os crop circles, e uma foto dele na Inglaterra em 1997. Ele pesquisa isso há muitos anos, assim como outros assuntos do campo da ufologia, mas aqui no Brasil, no Sul, ele já visitou várias formações que apareceram aqui também. Então, é um parâmetro muito interessante o conhecimento que ele carrega sobre isso, porque imagina tocar nesses assuntos em 97, né? A quantidade de pedrada que a pessoa recebe é muito grande, porque querem te desmerecer, querem, né, desvalorizar
rotulá-lo de maluco ou de coisa e tal, porque acredita nisso, acredita naquilo. O camarada está estudando. Você vai fechar os olhos para as evidências e dizer que não aconteceu? Né? Aconteceu. Quem fez são outros 500. Vamos estudar e tentar descobrir, né? Mas não ignorar o fenômeno. É o caso do Erich von Däniken, na década Exato. de 60. Talvez esse camarada aqui eram os deuses astronautas. Quando ele fez esse livro aí. Acho que foi o primeiro livro que eu li que me despertou assim, para o assunto ufologia. Ele só não foi enforcado em praça pública, porque naquela época, ainda bem, já não existia mais tipo de pena. Mas como? É maluco, é doido, não? Né? Doido? Olha o legado que ele está deixando. Olha quantos vieram depois por conta disso. Eu acho muito bacana que ele tem um jeito próprio de tirar foto nos estudos que ele faz, né? Ele aparece sempre assim, apontando para as coisas, né? Isso. Assim, muito engraçado. Isso mesmo. Ele é pioneiro no assunto. Ele falar no livro que existe uma formação metálica, né? Um obelisco no meio de uma região árida e que ele não tem um ponto de ferrugem, né? Mas é datado de não sei quantos mil anos atrás. E não tem um ponto de ferrugem significa que a tecnologia para a retirada do enxofre da liga metálica já tinha sido descoberta, mas isso para a nossa humanidade, né, é muito mais recente. Então, como que isso foi feito? Né? E esse tipo de pergunta não pode ser colocado debaixo do tapete. A gente tem que manter ela num quadro de investigação, né, e fazer que nem os investigadores policiais que vão ligando o barbante vermelho assim de lã, né, de uma evidência para outra e tentando encontrar a conexão entre as informações. Com certeza. Essas imagens aqui que o Ademar forneceu, elas mostram os nós, né, que são criados, mutações nas plantas por alguma força, alguma energia, que dobram as plantas sem quebrá-las, e as plantas continuam respondendo à energia solar, à sua fotossíntese, a seiva continua fluindo e a planta continua crescendo e pode ser colhida, né? A planta pode ser colhida e utilizada porque ela não morre, ela não foi quebrada, né? Então, mas dos efeitos, né, observados nessas plantações, interferência no funcionamento de veículos, existem muitos relatos a esse respeito, celulares e câmeras, baterias, né? A gente vê muito isso em filme, quando tem algum fenômeno que o pessoal vai fotografar, vai filmar e o equipamento eletrônico não funciona, né? Está com bateria, está com pilha, está com energia elétrica, mas falha. Os animais ficam muito atiçados quando aparecem as formações. Isso é um comportamento, assim como nós não temos a explicação exata, apesar de saber que isso acontece. Como os animais, como a natureza se comporta diante da iminência de um tsunami, né, de um terremoto, as formigas se afastando da região do litoral, correndo para outra direção e, por que elas estão fazendo isso? Os pássaros, né, voando de uma forma diferente do comportamento natural diante da iminência de um fenômeno da natureza que vai colocá-los em risco, né? Então, eletricidade, magnetismo, essas coisas acontecem em torno dos agroglifos. Mas de que forma acontecem, né, e que energias são, por que um celular que está numa região rural, que não pega sinal de celular, nunca pegou, mas entrando na formação do círculo, o celular capta sinal. Né? Isso é muito interessante. Só para expandir que isso não é restrito, né, à Inglaterra, a gente está falando aqui de quase 50 anos de manifestações dessa fase recente que tem mais rastro, né? Mas são mais de 20 mil agroglifos já registrados, 40 países pelo menos, investigados mais a fundo já são mais de 6 mil, e isso são dados do ano passado, né? E a maioria continua surgindo no hemisfério norte, mais de 80% na Inglaterra. E dos que aparecem na Inglaterra, a maioria no entorno de Stonehenge. E aí acontece outra coisa interessante da sociologia, né? Nosso comportamento em sociedade. Os desenhos aparecendo, as formações aparecendo nas plantações, de primeiro, causam espanto
nos donos das plantações. Em seguida, começa a aparecer um grupo de curiosos, de estudiosos, do que for, inclusive todo o naipe, né, de pessoas, de credos, fanáticos religiosos, né, todo mundo está olhando para esse fenômeno e tirando conclusões. E aí começam a entrar nas plantações e pisotear as plantações, porque a pessoa quer chegar até o desenho e ela vai pelo caminho mais curto, né? Saindo da estrada, ela vai andando e vai pisando e vai até estragando parte do desenho, atrapalhando o trabalho depois de análise do desenho. E aí o dono da plantação não quer essa folia na sua plantação. Então, muitos desenhos fantásticos foram destruídos, né, tratorados por agricultores para evitar que essas pessoas adentrassem, né, a propriedade. Outros colocaram placas, né, ao longo dos anos, dizendo é proibido entrar, não está autorizado. Mas, enquanto isso, principalmente naquelas propriedades com que os desenhos aparecem com mais frequência, na Inglaterra, os proprietários me pareceram mais espertos no seguinte sentido: poxa, está acontecendo e eu também não entendo. Se eu deixar que entrem, vão estudar o fenômeno, né? Isso pode ser interessante. Então, vou cobrar uma taxa de entrada, um ingresso, $1, sei lá, €1, R$1, o que for, e começaram a montar caixinhas, né, cofrezinhos, que as pessoas pudessem pôr uma contribuição ali e entrar no terreno. E aí avisos do tipo, por favor, ande apenas nas linhas do trator, nas linhas da colheitadeira, para não estragar o resto da plantação, né? E aí houve uma coisa interessante, propriedades que começaram a ter um retorno econômico muito maior das visitações do que da plantação em si, né? Então, isso não diminui a importância do fenômeno, muito pelo contrário, né? Mas são as pessoas se adaptando à realidade do que está acontecendo e por que não, então, me ajudar a custear, já que estão pisando a plantação, né? Enquanto tiver o pessoal ali estudando, eu não vou passar com a colheitadeira em cima deles, né? Então, isso muda a minha rotina, mas se eles contribuírem, podem entrar à vontade, podem ver, podem fotografar, né? E aí, conforme essa ideia, essa consciência foi se espalhando, mais agricultores começaram a ceder espaço para que os pesquisadores verificassem e fotografassem, registrassem, colhessem amostras desses desenhos. Então, eu queria mostrar aqui também um artigo que saiu na revista Nature, né, em 2010, falando de um dos desenhos que tem semelhança, né, representam de alguma forma um jellyfish, seria uma caravela para nós, né, uma água-viva, uma caravela, mas não é simplesmente uma representação quase fotográfica do animal, do ser, mas com formações que também indicam esferas, movimento de planetas ou algo do gênero. Então, um desenho muito interessante saindo numa revista de respeito, né, científica. O assunto é relevante. Não é coisa de fanático, não é coisa de nerd, nem coisa de fraudador. Muito embora, dentro do rol de desenhos que aparecem na internet com fotografias, muitos são desenhos feitos pelo homem, mas basta uma análise de um conhecedor do fenômeno para se separar o joio do trigo, né? Então, o ser humano ainda não consegue fazer a representação tão complexa dos desenhos, então isso não faz com que o fenômeno deixe de ser objeto de estudo. Isso vai de encontro, Alexandre, com os fenômenos que a gente vê no céu, né? Tem muita coisa que é forçada a barra e querem convencer que é. A gente sabe que não é. Mas tem coisa que não tem como fazer. Não tem, não é. É demais perfeito. Tanto é. Por que eles escondem? Porque é perfeito. Porque se mostrar, vão questionar. Pô, mas como que é? Quem é? Não sabemos.
agora que está começando a quererem abrir, né? Então, os Uhum. desenhos, você pode tentar imitar na tua plantação, mas não vai ficar igual. Sim. Vai desmontar. Vai olhar, vai dizer assim, não, esse teu desenho não tem nada a ver com o que a gente está estudando aqui. Uhum. Os Ah, fenômenos são assim, quando autênticos, é isso e acabou. exato. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. É, a empresa Firefox, né, que tem o navegador Mozilla Firefox, Sim, ela representou a sua logomarca numa plantação, contratou uma empresa para fazer isso, estudaram e ficaram fazendo, e fizeram um desenho muito bonito que rende imagens muito bonitas aéreas. Mas não é o fenômeno, não. né? É um desenho feito pelo homem nas plantações. Esse não é objeto de estudo pelos estudiosos do fenômeno agroglifo. E aí Né? eu te pergunto, Ele coexiste, mas não é esse que está sendo estudado, não é esse que nos intriga, né? exatamente. Quando eles fizeram o Firefox lá na plantação, como que ficou aquela planta? Não quebrou? O Uhum, haste dela não quebrou? Vai uhum, totalmente contra aquilo que você mostrou. A planta não quebra, ela continua crescendo e pode ser acolhida. Com certeza, nesse caso, não. sim. Então, E além da quebra ao dobrar a planta, tem a quebra de estar pisando em cima, andando para fazer isso, né? exatamente. No agroglifo dito autêntico, né? Ou não man-made, não feito pelo homem, isso não acontece. Então é esse que a gente quer estudar, que a Exatamente. gente quer entender, né? Aqui está a imagem daqueles camaradas Ah, que fizeram o desserviço para o estudo do fenômeno ao afirmar que eles tinham feito as figuras. E aí eles são totalmente desmentidos, né? Tem estudos esquadrinhando os argumentos deles e derrubando tudo, inclusive com a associação de que, né, eles teriam relação com o Ministério da Defesa britânico e outros interesses envolvidos em dizer que tudo aquilo era uma fraude, porque uma forma de você fazer as pessoas não estudarem um assunto é desmerecer o assunto. Não, não, isso aí é coisa de, né, você chamado isso de desinformação, né? Isso é estudado na área de inteligência, o uso da desinformação, muito usado no campo político mundial, né, e na inteligência competitiva entre as empresas, para você realmente desviar a atenção ou confundir quem está em busca de informação ou estudando um assunto. E o que eles fizeram, né, foi talvez querer obter atenção, holofotes e tudo mais, dizendo que eles fizeram. E aí, beleza, vamos tentar reproduzir então. Reproduzam um desenho. E aí eles demoravam horas e horas e horas para fazer desenhos que, no fim das contas, eram toscos, eram simples, e nada tinham a ver com o fenômeno que se estudava. Então, e outra, como é que eles iam cobrir a área de abrangência que eles disseram que tinham feito todos os desenhos, né? Mais de 200, sendo que apareceram muito mais que 200. Então, foi assim, ficou muito feio para eles dois, só que trouxe prejuízo para a área, porque até hoje você vai encontrar pessoas que, quando você toca no assunto, falam, mas isso aí aqueles caras faziam com as tábuas. Pronto. A pessoa, ela, a partir daquele momento, ela fecha os ouvidos e os olhos para esse assunto, porque ela já tem a resposta. Então, ela não vai te ouvir para entender o que você está falando, ela vai te ouvir para responder, né? Para se eles retrucar. estivessem na ativa hoje, provavelmente eles iam dizer que a Terra é plana também. Pois coisa do gênero, né? Coisas E do aí, gênero, exatamente. coisa do Ah, gênero. a Terra é plana. Não, mas eu vou provar, a Terra é plana. Você está vendo essa tábua aqui? Ó, aquela... Mais ou menos essa... O cara vai tentar te mostrar isso. Você falou em fake, né? Essas notícias que desconstroem tudo aquilo que é bonito, né, cara? Que é para nossa evolução. Eles conseguem lá pisar. É uma pena. Uma pena. Mas, Esse tipo de comportamento é uma das grandes causas de atraso do nosso desenvolvimento na humanidade, porque são pessoas que estão freando o barco, estão remando contra, né? Não estão interessadas no bem-estar social
não sei, no equilíbrio, na convivência nossa harmoniosa com o planeta e com as outras espécies. A pessoa quer causar, a pessoa quer ridicularizar o outro, quer lacrar, essas coisas, né? Exato. Então, a gente tem que conviver com isso, mas responder com argumentos, com estudo, com embasamento. Exatamente. Né? Porque se a gente for entrar no mesmo campo, na mesma faixa, na mesma frequência vibratória, né? De tiração de sarro, apontação de dedo, a gente vai ficar brigando eternamente e não vai resolver nada. Você vai entrar num embate, você vai se negativar, você vai se irritar, você vai dizer, pelo amor, o que eu estou fazendo aqui? Né? Aí, se você cair na real, tudo bem. Você volta atrás e fala, deixa eu falar. Mas se você continuar batendo, você fala, aí eu estou entrando nessa e eu estou errado. Eu tenho que voltar, dar um passo atrás e continuar estudando do jeito que os outros pensam. O problema é deles. Com certeza. Né? Eu não sei se você lembra daquele caso do ET Bilu. Como é que é o nome? ET Bilu. Bilu. O que aconteceu? Aquilo, assim, o maior motivo de vergonha alheia que eu acho que eu já tive na vida de um camarada que, inclusive, se diz, né, paranormal e tudo mais, e ufologista ou coisa do gênero, fraudou a existência de um ser que se apresentaria como Bilu e tal. É muita piada na internet com relação a isso, mas é engraçado. O Danilo Gentili, no programa dele, inclusive, foi fazer uma matéria, né, um tanto sensacionalista e misteriosa lá e tal. É muito engraçado. Só que a pessoa se deu a esse trabalho, né? De, não, todos vamos entrar aqui porque ele aparece para nós aqui no meio do mato, mas não pode levar nenhuma câmera, nenhuma luz, nem nada. Ué, não, ele tem medo e tal. Cara, que absurdo. Esse tipo de coisa, né, faz com que a forma como as pessoas que não são da área olhem para a área e encarem tudo isso seja de fazer chacota mesmo, né? Então, só que a gente tem que separar isso justamente para a gente focar a atenção no que interessa, enquanto estiverem fazendo piada do que for, porque isso não vai parar nunca, né? Mas vamos para o Brasil, né? Só para dizer que aqui também acontece, começou a acontecer mais recentemente de aparecer desenhos em plantações, principalmente Prudentópolis e Poaçu, né? Paraná e Santa Catarina. Regiões predominantemente agrícolas, né? Não são centros urbanos, os desenhos aparecem nas plantações, então nada mais natural. Áreas calmas e culturas de trigo, que a maioria dos desenhos que aparecem são culturas de trigo, embora tenha canola, né? Feijão, flores, grama, o que for. Em que plantação isso aparece importa menos do que por que e como, né, aparece. Mas então aqui, em 2008, em Poaçu, fotografias do Ademar, né, Gevaerd, da propriedade do Inésio Trentin. Então, ele traz, inclusive, a localização, o nome do agricultor, do dono da propriedade, porque está querendo estudar o fenômeno, né? Então, quanto mais você registrar de informações, mais você pode criar conexões entre o fenômeno e por que ele acontece, né? E mapeá-lo. Eu vou passar, né, mais rapidamente aqui por alguns desenhos, mas só para mostrar que aqui também acontece. E mesma questão dos agroglifos que aparecem lá na Inglaterra, né, ou em outros países. As plantas são dobradas, não estragaram, não foram quebradas, existem trechos do desenho que as plantas estão intactas, né? Celulares mostrando o sinal dentro da formação, mas fora não pegam, porque é uma região que não pega sinal de celular, né? É um fato para se anotar, né, colocar no bolso e levar para casa para estudar. Por quê? Né? Então, campo magnético gerado ali. Tem descobertas mais recentes, né, de algumas outras observações que dão dicas de o que a gente procurar quando vai olhar um fenômeno desse, né?
Então, aqui ele está analisando a forma como a plantação está dobrada, trançada, né? É uma forma, é o padrão do fenômeno tido como não feito pelo homem, né? Forma em espiral do agroglifo de 60 metros de diâmetro, um agroglifo grande, né? Também em 2013. Aqui já em Prudentópolis, no Paraná, em 2015, também numa cultura de trigo. E aí as fotografias típicas de trabalho de campo, assim, né? O interessante é o seguinte: se verificou que ondas eletromagnéticas eram emitidas por algum dispositivo invisível, né, ou força dentro do agroglifo, mas só em determinada altitude. É como se quem fez o desenho conseguisse manipular essa energia de uma forma que para nós é totalmente desconhecida, né? Estou brincando com essas energias e fica aqui o rastro para você descobrir como eu faço isso, porque você pode tirar proveito, né, dessa tecnologia, gerando soluções aí para a aldeia de vocês, né? E amostras de solo e de plantas do interior do agroglifo foram submetidas a vários testes microbiológicos e se mostraram esterilizadas, diferente das plantas que estão imediatamente ao lado, mas fora do desenho, né? Então, a riqueza de informações, a riqueza de interrogações, de perguntas que aparecem ao olhar para o fenômeno é realmente campo para equipes gigantescas de todas as áreas do conhecimento estudarem do porquê, né? E muito me interessa, né, nesse assunto essa relação, a teoria do astronauta antigo, né? Cunharam esse nome porque ele resume isso. Os desenhos em paredes, em obras de arte, em pedras, né, em argila, de civilizações extremamente antigas que já retratavam naves espaciais, né, outras formas de vida, seres muito semelhantes aos humanos, né, mas vestindo roupas que hoje nós entendemos como roupas para manter a oxigenação no ambiente fora do planeta, né, e tudo mais. Caramba, só isso já é motivo para a gente olhar para cima, né, olhar para o universo e sair do nosso umbigocentrismo, achando que nós somos o ponto máximo do universo ou da criação de Deus, porque se fala muito hoje, inclusive, em multiverso, em outras dimensões. Então, se existe infinito, o infinito não ia ser infinito só numa direção, né? Ele ia ser abundante na sua infinitude. Então, a gente é realmente um grãozinho de areia numa praia gigantesca e estamos tateando o entorno para tentar descobrir alguma coisa. Eu queria deixar um agradecimento, né, especial ao Ademar Gevaerd e à revista UFO pelo fornecimento de vários materiais. E eu trouxe aqui, isso aqui é uma fotografia de quando eu visitei ele em casa, ele me atendeu, a gente conversou, para chuchu, foi sensacional. Legal. Direto aqui, né? Eu conheço ele em congressos, assim, mas não com o mesmo grau de amizade que você tem. Eu gosto muito dele. Eu conhecia já dos eventos, né? Principalmente dos eventos de ufologia aqui em Curitiba, Diálogo com o Universo, né? Aqueles eventos organizados pelo saudoso Rafael Cury, que faleceu durante a pandemia agora, né? Recentemente. Mas nunca tinha conversado assim, de maneira exclusiva, tomar um café, comer um salgadinho e bater papo, ainda mais na casa dele. Então, foi muito legal porque foi uma conversa que rendeu horas, né? E aí forneceu esse material. E eu termino os slides, né? Não a conversa, eu termino os slides com uma frase: "Don't forget, keep exploring the map." Quem já jogou Age of Empires, que é um jogo de estratégia de civilizações, conhece essa frase. Ela serve para nós. Não pare, não esqueça, né? Continue explorando o mapa, continue investigando o que acontece no universo, o que acontece à sua volta. Porque se você parar, você vai perder a chance fabulosa de descobrir novos horizontes, né? Então, com certeza, eu vou parar aqui o compartilhamento da tela para a gente poder conversar mais um pouquinho agora em tamanho ampliado.
Os livros sobre o assunto, eu tenho alguns livros, mas a minha coleção é realmente muito pequena, né? Tive momentos, fases da vida em que eu tive mais tempo para estudar, pesquisar. Eu sempre achei muito interessante, eu acho lindas as fotos, eu acompanhava muito o site Crop Circle Connector. Esse é um site, ele é muito simples, a estrutura do site é muito arcaica até, né? A interface, mas é o site público que mais concentra fotografias e informações sobre os agroglifos que eu conheço. Então, eu acessava durante a fase, né, da aparição dos desenhos na Inglaterra, que normalmente é no meio do ano, até agosto, setembro, né, tem uma incidência maior ali de maio a julho. Eu acessava diariamente para ver que novo desenho apareceu. E aí a pessoa postava o desenho no site, né, a fotografia do agroglifo. Outros internautas já pegavam aquilo e faziam um diagrama para facilitar a visualização. E aí vários internautas começavam a criar hipóteses de o que aquele desenho representava. E surgem hipóteses muito interessantes em alguns desenhos, né? Mostrando elementos químicos, mostrando forças magnéticas, que talvez possam servir de solução para a propulsão dos nossos meios de locomoção, né? E por aí vai. Então, esse é um site que eu recomendo. Tem fotografias de formações desde 78 lá. E uma delas, que eu acho a mais bonita de todas, é aquela chamada do homem borboleta, porque tem uma aparência, né, de borboleta, e faz muita menção o desenho, as proporções do homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Então, das proporções do corpo, né? Sim. Aquela imagem do homem assim, com os braços abertos e tal. Toda aquela simetria, né? Justo. Aquilo é fantástico. Então, por si só, olhar esses desenhos já é uma viagem muito interessante, porque é digno de admiração. Mas se a gente só ficar parado nisso, a gente está perdendo a grande oportunidade de buscar o conhecimento que está ali, né? Então, é um assunto realmente fascinante. Eu não sou, mas nem de longe, né, um entendido do assunto, mas eu sou um curioso, né? Eu sou um interessado. Então, quando eu vejo alguma palestra, eu vejo alguma informação, e eu tenho tempo, eu dou uma espiada, porque esse assunto continua me cativando, e quando eu posso, eu compartilho, inclusive, com alguns amigos que se interessam, mas que não vão atrás de informação, porque sabe que quando eu passo, eu já passo filtrado, né? Sim. Eu não vou ficar compartilhando os hoax, né? As farsas. Então, é isso aí. Você também já deve ter visto bastante coisa do gênero, né? Como eu já tinha te falado, eu amo toda essa questão de ufologia. No começo, lá no princípio, quando eu era mais novo, todo mundo tem um começo, né, Alexandre? Todo mundo tem um jeito de começar as coisas na vida. Isso vale para a ufologia, para a espiritualidade, para qualquer coisa. E eu analiso assim. Eu era muito naquela relação, os fenômenos no céu, que o disco voador vai ter que descer, porque o disco voador um dia vai descer na frente da minha casa e vai dizer, venha, né? Aquela história, aquela coisa meio de Hollywood. Então, só que quando você começa a aprofundar e começa a associar o que é ufologia, verdadeira ufologia, e a questão da espiritualidade, multidimensões, buraco de minhoca, aí você começa a fazer uma análise mais profunda. Você diz, eles não precisam estar visíveis todo o tempo. Aí você começa a avançar nos seus estudos. Como você disse, você entra no site, por mais arcaico que seja, mas você sabe que a informação está lá, você vai lá e busca a foto que saiu naquela manhã lá no site. O que você é? Eu não entendo do assunto. Tá, você pode não entender do assunto como o Gevaerd, que vai a campo lá, medir, fazer isso, aquilo. Tudo bem, você não entende nesse nível, mas você é um cientista.
Você é um pesquisador. Uhum. E é dentro da sociedade que a gente vive, longe da baboseira de preferência, das fake news e das falsas informações e conceitos manipuladores, longe de tudo isso, é a coisa mais importante que a gente pode fazer para o mundo, para nós melhorarmos, para nós continuarmos estudando, para os nossos filhos, né? Quem os tem, quem não os tem também, pega seu entorno, não importa, eu falo filhos porque eu tenho filho, não sei se você tem filhos, né? Ainda não. Então, mas quando você tiver, você vai Mas ver tem que a muitos tua vida vai apoiados. dar um solavanco para cima. É fantástico. Então, você começa a fazer as coisas nesse sentido. E quanto mais a gente vai atrás de forma séria, se você tem a capacidade de filtrar informação e me passar, por exemplo, nossa, você está fazendo uma grande obra, cara. Na minha Com certeza. opinião. Sim. Você está fazendo uma grande obra. Você fala assim, pô, o cara gosta, mas ele não tem tanta condição de buscar. Deixa eu passar o certo para ele. Passar o link certo, a palestra certa sobre aquele assunto. Ele gosta disso, né? Isso também tem um paralelo, né? Por exemplo, eu já fiz muito concurso público na vida. E no começo eu precisei de instrução para aprender a estudar e a fazer a prova. Existe uma forma própria, porque é diferente do que eu já tinha tido de estudo até então. Mas a partir do momento que eu aprendi a estudar e como funcionava, eu conseguia montar meu próprio material ou eu conseguia escolher que material utilizar, porque eu conseguia separar o material ruim do material bom, né? Então, me focava mais naquilo que ia me levar ao meu objetivo. Da mesma forma, para esses outros interesses, né? Eu, por exemplo, sugiro como introdução ao tema esse livro do Wallace Albino, que ele é ilustrado, ele traz assim vários desenhos de formações com explicações a respeito e tudo mais, que ajudam muito a compreender que os agroglifos não são só bolinhas, só círculos, né? Tem desenhos muito complexos, de formas geométricas e animais e tudo mais. Então, esse livro é interessante porque ele aumenta a sede com relação ao assunto. E aí, você pode navegar em várias áreas, né? Eu tenho, por exemplo, eu tive um chefe que gostava muito de literatura sobre acidentes aéreos. Ele gostava de estudar as causas do acidente, né? A análise de caixa preta e tudo mais. E uma vez eu dei esse livro de presente para ele e eu tenho outro, né? Ufologia náutica, aeronáutica. Calma aí, mas existem pessoas do ramo da aeronáutica se dedicando ao estudo da ufologia? Pô, eles são os primeiros, talvez, né? Onde é que Que eles estão estão, no né? meio, recebem as comunicações, né, dos pilotos para a base aérea, para a torre, né, dizendo, olha, tem um objeto aqui em linha de colisão ou me acompanhando. Não, mas no radar não tem nada aqui, né? Escreva para nós. E essas comunicações ficam gravadas. Da mesma forma que o movimento da ufologia cobrou os governos de vários países do mundo para liberação de material sobre tudo que já foi investigado formalmente, né, pelos países do fenômeno UFO, os agroglifos também. Então, agora a gente tem mais acesso a material de fenômenos que a gente sabia que tinha acontecido, mas tinha poucas informações ou tinha um desmentido, né, do governo, do exército e tal, e agora vem documentos oficiais mostrando que aquele assunto foi estudado, né? Então, reforça a informação de que é um fenômeno digníssimo de ser estudado, porque se fosse bobagem, a gente já tinha largado isso há muito tempo. E não tinha pessoas de peso, né, estudando esse assunto. Maravilha. Olha, a conversa rende para muito mais, né? Mas a gente pode fazer a gente pode colocar assim o tema, parte 1. Que nem Hollywood faz, né? Daqui um tempo a gente vem de novo
puxa nesse tema e vai um pouquinho mais para frente com a ufologia, daí já não é só os círculos, vai um pouquinho para frente. Parte 2, o resgate. Agora foi a missão. O 2 é ser o resgate. Dá para fazer. São assuntos que realmente, cara, eles. Não sei se dá para perceber, né? Você pode até falar melhor do que eu. Não se esgotam. Não. Eles não se esgotam. Se você pesquisar sério, você vai ver, se você conversar com as pessoas sérias, você vai ver direitinho a importância que isso tem para nós. Ah, mas o que eu quero saber de disco voador? Você pode não saber. Você pode não querer saber de disco voador, de espiritualidade, de qualquer coisa nesse sentido. É um direito teu. Só que é o seguinte, queira você ou não, a história vai manter o seu curso e as coisas vão acontecer. Só depois não venha reclamar. Nossa, não é que é verdade? Pois é, lá atrás foi dito para você que era verdade. Pois é, né? Como é que pode, né? Cara, eu já ouvi isso. Vai acontecer o momento de que, assim, eu não lembro de quem que é essa frase, não sei se é do Mahatma Gandhi, né? Que ele diz, primeiro eles riem de você, né? Depois eles te caluniam, te agridem, e depois você vence. Né? É algo do gênero, mas quer dizer o seguinte, você vai ser objeto de chacota, de tiração de sarro, mas vai chegar um momento que esse assunto vai ser óbvio. Exato. E assim, quem de repente não acreditava ou desmerecia o assunto, vai falar com naturalidade sobre. Exato. Né? Mal comparando, mas digamos assim, a acupuntura aqui no Brasil, né? Existia uma resistência muito grande da classe médica, né, da medicina dita tradicional, com relação à acupuntura. Mas com o passar dos anos, o que eles fizeram? Eles abraçaram essa área para eles. E hoje você precisa ter uma formação na área médica, né, ou de saúde, para fazer acupuntura. E aí, aquele camarada que já estava há 50 anos trabalhando com acupuntura, chinês, né, faz o atendimento, cuida de centenas de pessoas, agora ele só vai poder exercer se ele tiver um diploma, né, reconhecido. Então, mas esse assunto não era charlatanice até alguns anos atrás? Né? Então, vai chegar um momento que esse assunto vai ser totalmente desmistificado, né? E, enfim, para se falar em assuntos como a especialidade do nosso amigo Flori Tasca, né, de exopolítica, é porque as coisas se apontam nessa direção. Os livros de ficção científica, né, lá da década de 1950, 60, nos Estados Unidos, Isaac Asimov e tudo mais, que falavam de coisas tão futurísticas, já não são tão futurísticas assim, muitas já aconteceram faz tempo. Né? A intercomunicação por tela e imagem, como a gente está fazendo aqui, 50 anos atrás, quem quer acreditar que a gente ia carregar um aparelho desse tamanho e poder fazer uma ligação por vídeo, né? É coisa de Jetsons. É isso que eu ia falar, Jetsons. O atendimento médico à distância com a imagem, né? E por aí vai. Então, o legal é isso, a imaginação humana é muito fértil. E se ela for regada, né, e cuidada, ela pode trazer frutos maravilhosos. Eu posso primeiro pensar em coisas impossíveis, né, fantásticas, e escrever a respeito, e bolar na minha mente, e talvez isso me dê uma direção do que buscar. Né? Eu imagino uma coisa super legal, né? Eu imagino um foguete, eu imagino... Mas como seria para fazer? Né? E aí começa a testar, começa a fazer e tal. Então, eu gosto muito da ficção científica por causa disso. Ela puxa, né, a ciência. Exato. Porque primeiro ela pensa como se fosse um brainstorming, né? Vamos fazer aqui um brainstorming. E coisas assim malucas, eu penso. Não descarto nenhuma ideia, por mais maluca que ela pareça. Agora vamos analisar essas ideias. Né? Aliás, talvez ela não interesse para essa área de conhecimento que eu estou fazendo, mas de repente eu posso gerar um eureka aqui para o colega do lado, que é da área de química, não sei, e estava procurando a solução para um problema e a solução como no micro, no macro.
se eu não consigo enxergar o micro, talvez eu consiga uma representação daquilo no macro, no movimento dos planetas, que vai me explicar como se move o elétron em torno do núcleo de um átomo. E daí eu não preciso enxergar o átomo, mas eu vou saber como ele se comporta, porque eu estou observando no macro. Coisas assim, né? E vice-versa. Então... Com certeza. Em muitos desenhos desses que você falou hoje, eu tenho cá comigo, que ali mostra coisas sobre elementos químicos que talvez não existam aqui, mas que molecularmente estão organizados lá e sejam um dia uma solução para nós. Cara, tá tudo interligado. Essa que é a verdade. Star Trek, no começo, o autor original confessou que foi uma obra mediúnica. Ah, que legal, não sabia não. Saiu lá no Alienígenas do Passado, um capítulo inteiro sobre Star Trek, o primeiro autor. Eles se reuniam e ele recebia informações e acabou saindo, o seriado acabou se materializando. Dentro daquele negócio, tipo, maluco, mas não é tão maluco assim. Mas... se a gente for querer separar tanto, né, as áreas do conhecimento para dizer, não, mas não tem nada a ver uma coisa de mediunidade, não tem nada a ver com, né, ufologia ou com desenvolvimento tecnológico e tal. Por que não? Se a gente fechar essa porta, a gente não vai ver as possibilidades que tem dentro. Né? Então, vamos manter as portas abertas. Com certeza. Meu querido, vamos caminhando para o final, mas, se possível, com o compromisso de nós lá na frente continuarmos essa conversa de uma forma espetacular, como está sendo, saudável e esclarecedora, que é o principal, porque às vezes é saudável e espetacular para nós que estamos conversando, e às vezes não é tão esclarecedor, e a gente tem essa capacidade de falar a respeito. Isso é muito bom. Maravilha, agradeço muito o convite para as Trevas. Estou à disposição para novas conversas dos assuntos que você me provocar para conversar. Né? E maravilha. Muito obrigado, porque hoje eu aprendi bastante nesse nosso diálogo, tenho certeza. Eu aprendi muito e conheci uma pessoa fantástica também. Isso que fique registrado aqui. Isso é recíproco. Que saiba. Que é Vamos combinar de fazer aquela degustação de cerveja artesanal para a gente poder conversar sobre assuntos diversos. Exatamente. Maravilha. Um abraço, tudo de bom. Muito obrigado, tudo de bom. Nos vemos de novo em breve. Com certeza. Obrigado, pessoal, pela atenção. Espero que vocês gostem. Deem o like e, se não forem inscritos, se inscrevam. Tá ok? Um abraço para todos. Tchau.